Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os meus amigos aí do Facebook, aos amigos dos amigos, né? E a todos que irão assistir e que vão assistir essa live. Quero desejar aí um ótimo domingo para todos aí, né? Um domingo hoje com um clima mais diferente, aí um clima mais frio, né? Mas nós vamos tentar aquecer, né? Esse domingo aí com uma palavra de Deus aqui para vocês, tá bom? Então eu quero trazer para vocês nesse momento aqui, né, a divulgação do meu programa lá na Rádio Master, né, que é uma rádio web, www.radiomastersjp.com.br, tá legal? A gente precisa, né, dessas palavras, né, pessoal? A gente precisa de uma palavra de Deus, né? E esse programa que eu tenho feito para vocês é um programa feito com muito amor, com muito carinho, né? Para a gente poder tentar juntar, né? O corpo, a mente e o espírito, tá? Porque sem essas três qualidades aí a gente anda meio cambaleando, né? Às vezes você está bem fisicamente, mas não está bem espiritualmente. Às vezes você está bem espiritualmente, fisicamente, mas não está bem, né, mentalmente, que é psicologicamente falando, né? Então a gente precisa de ter um equilíbrio, né? A gente fala sobre alimentação lá, né, no programa, a gente fala sobre atividade física, exercício físico. A gente fala sobre vários aspectos, pessoas que têm algum tipo de dúvida, de problema, né? Que eu vou fazer atividade física, como que eu faço? A minha alimentação, eu quero perder barriga. Professor, mas eu tenho problema de diabetes, de hipertensão, posso fazer? O que eu devo fazer e tal? E a gente vai esclarecendo isso para as pessoas que participam lá do nosso programa, tá legal? Mas a gente fala muito isso, mas assim, o foco principal mesmo é do programa A Hora da Palavra de Deus, né? Esse programa A Hora da Palavra de Deus, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, das 14 horas até as 16 horas, né? E lá então, na primeira hora, a gente só fala da Palavra de Deus. A gente só enfatiza a Palavra de Deus. Então assim, você que tem algum problema espiritual, acha que tem algum problema espiritual, né, na sua vida, você pode estar ouvindo, né, e pode estar aí recebendo uma bênção de Deus, né, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né, a Bíblia que diz isso, tá bom? Então, pessoal, eu queria fazer uma leitura breve, né, para não tomar o domingo de vocês aí quase no horário do almoço aí, tá? Eu queria fazer uma leitura breve da palavra de Deus com vocês e um pequeno comentário, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Então tá assim, ó, tá em João, né, capítulo 1 do Evangelho de João, né, que é um evangelho muito amoroso, né? Então tá escrito assim, ó, no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, pessoal, a gente tem, né, essa conotação da palavra de Deus, que ela fala que o Senhor Jesus era o Verbo. Em outras traduções, fala que ele era a palavra. Né? Por quê? Porque pela palavra de Deus se formou todas as coisas. A gente vê isso lá em Gênesis, né? Toda a palavra de Deus, né? Quando ele falou, né? Ele então formou as coisas, né? E o Senhor Jesus, que era o Verbo, ele veio a ser carne, né? Por quê? Porque é muito fácil dizer, é um Deus, mas ele é um Deus, ele pode, ele tudo, né? Ele é um Deus. Queria ver se ele fosse carne, queria ver se ele fosse que nem eu, né? Então Deus fez o Senhor Jesus, né? Não com o propósito de responder aos seres humanos, mas com o propósito de que Jesus fosse o Cordeiro que tirasse o pecado do mundo, o Cordeiro que fizesse, né, com que as pessoas pudessem acreditar nele. E hoje em dia a gente vê, pessoal, muita gente que ainda não acredita, né? Com tanta evidências, né, histórica, científica, etc. e tal, muita gente não acredita. Então, eu gostaria de
passar para você algum conhecimento aqui, né? As pesquisas que eu fiz, né? Então, assim, o verbo vem da palavra latim de verbo, que significa a palavra na gramática, né? Da língua portuguesa, que indica ação, situação e mudança de estado, o verbo. Né? Mas ele indica muito, né, na flexibilidade do verbo, de todos os verbos. E engraçado, pessoal, que não é só na língua portuguesa, né? É em todas as línguas, né? Por exemplo, no inglês, né, eu fiz um pouquinho de inglês assim, tem o verbo to be, né? Eu nem lembro muito bem, mas tá. Mas em toda língua tem os verbos, né? E sem o verbo é difícil de você conjugar as palavras, né? No pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né? O indicativo, para todos os tempos e modos, né, que são usados os verbos, né? Então o verbo, pessoal, significa palavra, tá bom? E o Senhor Jesus, que era o verbo, que é a palavra de Deus, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas o tempo, pessoal, né? Então aqui fala um pouco de tempo. Veja, o Senhor Jesus, quando ele veio para nós, ele veio numa época muito difícil, né? Onde aqueles fariseus, eles aplicavam a lei, que era a lei do olho por olho, dente por dente, né? Os fariseus, eles aplicavam leis em cima de leis, ou seja, tem que seguir a risca a lei, senão morre, senão é decapitado, senão acontece isso. Porque na lei de Moisés manda que a gente apedreje essa mulher até a morte, Senhor. E o que o Senhor diz, né, mulher adúltera? Ele diz que atire a primeira pedra aquele que tem pecado. Não é verdade? Então o Senhor Jesus, ele veio naquela época, ele veio para nós todos, pessoal. Ele veio para o rico, para o pobre, para o pequeno, para o baixo, para o alto, ele veio para todas as pessoas. E o evento histórico, né, da vinda do Senhor Jesus, que durou aproximadamente 33 anos, né, com o fim da morte, a crucificação do Senhor Jesus e a ressurreição, né, o renascimento do Senhor Jesus, para que todos nós então crescêssemos nele, né, que ele disse: eu vou preparar-vos morada, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito isso, que é uma realidade, né? Então, nesse tempo se dividiu, pessoal. Se dividiu. Então veja, cientificamente é comprovado a passagem do Senhor Jesus. Tem muita gente que fala assim, né, evangelista, isso aí é história, isso aí foi uma história que foi inventada, que foi colocada na Bíblia. É história? Tá, pode na tua cabeça até ser, mas tenta pesquisar um pouquinho, tenta expandir um pouquinho o teu pensamento e pensa comigo. Você já foi em Jerusalém? Você já visitou o Templo de Salomão? Você já foi ao Egito? E viu as histórias que são contadas lá no Egito de um povo hebreu que naquela época viveu lá? Não? Então vá. Antes da gente, né, tentar tirar conclusões precipitadas, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma olhada. Então o Senhor Jesus, ele veio naquele tempo e ele fez uma divisão, entendeu? De épocas. Então essa divisão de épocas significa assim, ó, antes de Cristo, que é a C, e depois de Cristo. E aí começou a recontar, ou seja, Jesus veio e na morte dele zerou o calendário zerou. Ele começou a contar a partir dali para frente. Tá, se não era tão importante assim, por que começaram a contar o calendário dali para frente? E quem naquela época fazia todas essas coisas eram quem tinha autoridade, quem tinha poder sobre os povos, sobre as leis, né? Que eram aqueles ministros de lá na época, os fariseus, os próprios fariseus. Então, o Senhor Jesus veio e ele zerou esse tempo para nós. E a partir daí, começou-se a contar uma nova história, começou-se a contar um novo tempo, uma nova era, um tempo de perdão, uma era de esperança, de amor, pessoal, amor ao próximo, amor esse incondicional, que primeiro o Pai teve, para depois com o Filho, para o Filho ter o amor por nós, credibilitado em Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne.
e ele se fez carne para passar por humano, para sentir na carne tudo que o humano poderia sentir: frio, sede, fome, dor, humilhação, vergonha, feridas. Ele foi pisado, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Pelo sacrifício dele trouxe a paz para nós. Então, esse evento que aconteceu mudou a história do nosso planeta. Ainda que você não acredite, veja, tem muitos livros que são escritos. E muitos livros já caíram no esquecimento. Muitos e muitos livros. Olha, quantos livros. Mas a Bíblia não caiu no esquecimento. E nem vai cair, nunca. Pelo contrário, ela vai ser divulgada cada vez mais, porque importa que o Evangelho chegue aos 4 cantos do mundo, a todos os povos, línguas e nações, para que daí então o Senhor possa dizer assim: bom, então agora que cumpriste, né, a minha palavra, o verbo, vai voltar e vai procurar buscar essa igreja, pessoal, que está na espera, essa igreja que está sendo defamada, caluniada hoje, essa igreja hoje que está sendo dita que só tem gente que não presta. Mas é lógico, o Senhor Jesus, ele veio para os injustos, ele não veio para os justos, ele não veio para o bonitão, para o lindão, ele não veio para essas pessoas, ele veio para o doente, para o pecador, entendeu? Ele veio para aquelas pessoas que precisam do Senhor Jesus. Então, se você é uma dessas pessoas e sente no seu coração, fique alegre, porque o Senhor Jesus nessa manhã está contigo e Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou toda a história de todo o planeta Terra, porque em todos os países se fala dessa história, pessoal, respeitando logicamente todas as religiões e crenças, mas em todos os países se fala desta história. E essa história ela é tão bem contada que em alguns países, se você for lá contar essa história, né, de um homem galileu, né, que existiu na face da terra, que se dizia ser o Filho de Deus, e com muitos feitos de glória curou cegos, surdos, paralíticos, perdoou pecados, discutiu dentro das sinagogas com os maiores inteligentíssimos daquela época e se sobressaiu. Se você for falar isso lá, você é decapitado, você é degolado, né? Então, é a prova mais rica e mais viva que essa palavra, que esse verbo, que essa história existiu e existe para nós todos. O tempo calendário foi zerado, né? O acontecimento é datado, é registrado, né? Tem lá o tempo zero a partir daquilo, né? E mesmo assim tem muita gente que nega, né, essa história, né, que nega ao acontecimento de Cristo ter passado pela terra como carne e sendo Filho de Deus. Ele era 100% carne e 100% Filho de Deus. Era Cristo Jesus, enviado do nosso Senhor Deus para a remissão dos nossos pecados, o meu pecado e o teu pecado, que pode levar-nos à morte total, que é o esquecimento, e até ao fogo, né, do inferno, porque existe sim, também existe esses dois lados, ou que nós descansemos então, né, e esperemos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós então podemos cear com Ele, ficar com Ele. Para aqueles que acreditam, glória a Deus. Para os que não acreditam, que o Senhor Jesus entre no seu coração e possa te mostrar que Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a razão pela qual a história foi mudada e Ele pode mudar a história da sua vida. Tá legal? Ele não quer que você continue sendo o mesmo, com as mesmas ideias. Ele veio para mudar ideias. Ele veio para que as pessoas pudessem acreditar num futuro melhor, ter esperança e poder fazer uma história para cada família melhor, tá bom? Em João 14, 1, 6, segue para frente, pessoal. Vou dar uma lida aqui mais rapidinho aqui, ó.
para ficar mais, assim, como é que se diz, assim, mais legal, para a gente entender um pouquinho melhor. Então assim, ó, não se turbe, João 14, 1 para frente. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Né? Tem muita gente que crê só em Deus, não crê em Jesus Cristo, né? E na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não vos teria dito, pois eu vou lá para preparar lugar para vós. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e receberei para mim e para os que, onde eu estou, estejais também. Né? Que essa é a vinda do Senhor Jesus, está quase aí, pessoal, viu? Olha só o tanto de atrocidades que nós estamos vendo acontecendo com a igreja e geral nos tempos de hoje, né? Ideias malucas de pessoas muito mais malucas do que suas próprias ideias, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Olha, o Tomé, ele significa hoje muita gente, pessoal, hoje que, né, não tem acredita, né, naquela palavra do Senhor Jesus. E ele respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que ele disse? Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então veja, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho qualquer. Tem muita gente que fala assim, não, qualquer caminho leva, qualquer caminho vai lá, qualquer caminho chega lá. Então quer dizer que se você estiver indo para o sul, você consegue chegar no norte? Ao mesmo tempo, indo para esse mesmo caminho aqui? Eu acho que não, né? E ele disse assim, ó, eu sou a verdade. Ele não disse assim, ó, eu sou uma verdade ou uma história, né? Uma das histórias verdadeiras. Não, ele disse, eu sou a verdade. Né? E ele disse assim, ó, eu sou a vida. Ele não disse assim, ó, eu sou uma vida, assim como nós mortais, né? Eu sou uma vida, ele disse, eu sou a vida. Né? Para você ter ideia dessa conotação de palavras e significados, eu vou tentar esclarecer para você uma coisa. Veja, você lê uma frase escrito assim, ele comeu o bolo. Ele comeu um bolo. Qual é o significado da frase? Ele comeu o bolo. Ele comeu um bolo. Então veja, quando se diz se diz um pedaço. Quando se diz o, significa o todo. E o Senhor Jesus, ele é enfático em dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ok? Então eu espero que essa palavra possa fazer uma reflexão no seu coração, porque ele não diz só isso, né? Ele diz assim, ó, eu sou a porta, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a vida. Pois é, pessoal, é esse Jesus que eu estou falando, tá? Então que esta palavra possa entrar no seu coração, que ela possa germinar, né? Como uma sementezinha, né? Que caiu numa terra boa, né? Que o Senhor possa sondar o seu coração e que nesta manhã que você possa pedir ao Senhor, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração e se puderes, perdoa os meus pecados, me guia, ilumina o meu caminho, ilumina os meus passos, abre o meu entendimento para a tua palavra e eu vou tentar seguir o teu caminho, porque é isso que ele diz, eu sou o caminho. Então por qual caminho nós vamos? Por qual caminho nós vamos chegar até a morte? E por qual caminho nós vamos chegar até a eternidade? Acredite, Jesus tem poder para lhe dar a vida eterna. Está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer e não for, será condenado. Então ele não faria essa menção de palavras se não houvesse realmente uma absolução de pecado
e uma condenação de pecado e uma condição para que isso se encaixe. Então que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa. E lembrando que segunda-feira, amanhã, às 14 horas, tem o programa A Hora da Palavra de Deus, que vai ao ar toda segunda-feira, das 14 horas até às 16 horas, na Rádio Master, www.radiomastersjp.com.br. De noite ou de dia, a sua melhor companhia. Deus abençoe vocês. Seu domingo seja maravilhoso, repleto de paz. E lembre-se, o caminho é Jesus. Amém?